beabá da sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 165, impulsionando o empreendedorismo feminino, desafios e oportunidades. E para falar desse tema aqui no podcast, eu e o Renato Gatti, a gente tem a honra de receber a Aline Goulart, que é sócia da Semente Negócios. Tudo bem, Aline? Tudo bem, Renato? Como é que vocês estão? Tudo bem, prazer estar aqui conversando sobre esse tema tão importante com vocês. Olá, Aline. Olá, Gustavo, a todos que estão aqui nos escutando. Prazer é nosso, Aline. Sempre bom a gente estar falando sobre empreendedorismo feminino. E muito bom ter vocês da Semente Negócios de volta. Já conversamos uma vez no passado, sempre com assuntos muito interessantes, projetos sensacionais para a gente poder discutir aqui. Não. Quer que eu toque aqui a introdução? Pode tocar. Tá. Bom, e antes de começar a entrevista, a gente vai, como sempre, né, a gente traz uma introdução e vamos falar um pouco sobre o empreendedorismo feminino nessa introdução, né? O empreendedorismo feminino, ele representa não apenas uma força econômica significativa, mas também uma oportunidade para impulsionar a igualdade de gênero e promover as mudanças sociais. Mulheres empreendedoras, elas enfrentam desafios únicos, desde o acesso limitado a recursos financeiros até o enfrentamento de estereótipos de gênero no mundo dos negócios. No entanto, elas têm demonstrado uma capacidade excepcional de inovação, de resiliência e de liderança. Segundo o Global Entrepreneurship Monitor, o GEM, as taxas de empreendedorismo feminino têm aumentado em muitos países, evidenciando o crescente papel das mulheres no cenário empreendedor. No Brasil, por exemplo, um estudo da Rede Mulher Empreendedora revelou que mulheres já representam cerca de 51% dos empreendedores do país. Além disso, o empreendedorismo feminino não se limita apenas à criação de negócios lucrativos. Muitas empreendedoras têm focado em negócios sociais e ambientais, buscando não apenas o sucesso financeiro, mas também o impacto positivo nas comunidades e no meio ambiente. A promoção do empreendedorismo feminino requer não apenas apoio financeiro e acesso a recursos, mas também políticas e iniciativas que incentivem a igualdade de oportunidades, a capacitação empreendedora e o desenvolvimento de redes de apoio e mentorias específicas para mulheres. O empreendedorismo feminino ele tem ganhado destaque nos últimos anos como uma força motriz na economia global, e mulheres empreendedoras enfrentam desafios únicos, desde o acesso a financiamento até a equidade de gênero nos ambientes do negócio. No entanto, elas também trazem uma perspectiva inovadora, liderança inspiradora e impacto positivo nas comunidades em que atuam. E aí, trazendo a Aline para a conversa, a gente vai fazer uma primeira pergunta, né, que é para você nos contar um pouco sobre os programas que a Semente Negócios tem na frente de empreendedorismo feminino. Legal. Eu adoro falar sobre esse tema, né? Então, inclusive, se eu me empolgar aqui, vocês vão me cortando, por favor, porque essa introdução foi bastante precisa, pensando muito na capacidade, no potencial e também nas dificuldades que a gente enfrenta quanto mulheres empreendedoras, né? A Semente já há 12 anos trabalha com negócios de impacto dentro da área de sustentabilidade e há 5 anos, eu entrei há 6 na empresa, eu trouxe essa necessidade de a gente olhar não só para a diversidade dentro dos nossos programas recorrentes, mas que a gente desenvolvesse, né, com o objetivo específico de trazer mais mulheres empreendedoras, tanto para o ecossistema de inovação, quanto trazer mais resiliência para empreendedoras de negócios tradicionais. Muito pelo entendimento de que a gente não pode lidar da mesma forma com todas essas discrepâncias que a gente tem, né? Dados e mais dados mostrando
o quanto é mais difícil acessar capital, e isso eu nem estou falando só de capital de risco, né? Capital de banco, de empréstimo, tudo isso tem essas barreiras. E a gente vê um aumento muito grande do empreendedorismo feminino no Brasil, muito também baseado na própria necessidade, né? A pandemia trouxe muito isso, né? Mulheres que saíram do mercado de trabalho e começaram a empreender dentro das suas novas realidades, de estar com seus filhos dentro de casa, de precisar de um horário mais flexível. Então, tudo isso vai trazendo camadas, e a gente, quando olha para programas de empreendedorismo feminino, a gente não pode olhar só para as habilidades técnicas do caminho empreendedor, né? Do quanto a gente vai também, né, desenvolver essa mulher para que ela consiga encontrar o seu problema, fazer os testes, desenvolver soluções, tudo isso dentro de um caminho que é óbvio e permeia todo o empreendedorismo, mas olhar para essa mulher também com o olhar necessário, né? Que muitas vezes, e tem vários programas dentro da Semente, essa mulher tem um negócio há 10 anos e ela não se considera uma empresária ou uma empreendedora. Não, mas eu só tenho um negocinho, eu vendo um negocinho ali, ou eu só faço isso aqui para ter uma rendinha. É sempre no diminutivo e sem essa percepção do poder que isso tem, né, de geração de renda, de geração de emprego. Então, quando a gente está falando de programas de empreendedorismo feminino, a gente olha assim para a parte técnica, né, do desenvolvimento desse negócio, mas olha também para o desenvolvimento dessa mulher quanto liderança. Então, trazendo muitas habilidades, competências de negociação a autoconhecimento, que é tão necessário, né, para desenvolver essa jornada, inclusive. E um terceiro ponto de rede, né, essa expansão da rede, trazendo esse poder da geração do valor compartilhado para dentro desses programas. Então, hoje a gente tem alguns exemplos de programas de capacitação, então é bem educacional, educação empreendedora mesmo, né, são programas que alcançam muita gente, 500, 600, 800 mulheres dentro de um programa de capacitação. A gente tem programas específicos setoriais, então, olhando para mulheres em situação de vulnerabilidade, por exemplo. Então, a gente tem dentro do nosso portfólio um programa junto com uma grande empresa, a Engie, que é Mulheres do Nosso Bairro, né? Então, dentro de, olhando para mulheres em situação de vulnerabilidade, naquele contexto, né, pós-pandêmico, em que muitas coisas foram mexidas, a gente atua com mulheres que têm pouco letramento digital, que têm pouco letramento do próprio empreendedorismo, e a gente trazer uma maior resiliência e um crescimento para esse negócio, né. A gente tem um outro projeto olhando para desenvolvimento de associações, então, mulheres dentro de um contexto específico, seja dentro de uma comunidade ou que está ligado a alguma outra grande indústria, e a gente pegar esses resíduos, né, dessa indústria ou de uma outra indústria e fazer, desenvolver um negócio de associativismo para artesanato, por exemplo. Então, a gente reúne essas mulheres, capacita dentro de uma técnica, inclusive, né, com muito empreendedorismo inovador no meio. Então, tem um quadro que eu gosto muito de um negócio que a gente apoiou no interior de Minas Gerais, que eu cheguei lá para visitar, né, a maioria das coisas são empreendedores locais, eu fui para lá para visitar, aí cheguei na sala, era uma associação de costureiras, e tinha um mega de um Kanban costurado na parede, assim, com fuxico, com as coisas bem bonitinhas, assim, com os bolsinhos para elas colocarem as coisas dentro do Kanban. Então, é muito legal ver, assim, né, dentro da capacidade, do alcance que a gente pode trazer ao olhar para o empreendedorismo feminino com esse olhar que a gente precisa, né. A gente também desenvolve alguns programas olhando para a liderança, né? Liderança é um outro grande problema no mercado brasileiro, no mercado mundial, mas a gente está falando daqui, né? Então, esse desenvolvimento de mulheres para liderança e inovação. Então, já tocamos o primeiro MBA de liderança e inovação no país. Foi um programa 100% voltado para mulheres, com lideranças em inovação do mercado, né? Então, grandes empresas que foram lá dar aula e trocar experiência, então foi bastante enriquecedor.
Então, dentro dos nossos programas, sejam ele educação empreendedora, olhando para capacitação, ou desenvolvimento de um negócio, de uma associação, de uma cooperativa, ou mesmo olhando para a liderança, a gente está sempre pensando nesses 3 segmentos, né? Olhar para o desenvolvimento desse negócio, olhar para o desenvolvimento dessa mulher e olhar para o desenvolvimento dessa rede, desse ecossistema que ela faz parte. Bem interessante essas visões, né, Aline, que você trouxe, e acho muito importante esse olhar, né, para a mulher, né, dessa rede que ela faz parte. O negócio, a gente sabe, todos os negócios têm que ser olhados, né, a gente tem as dificuldades inerentes, mas, infelizmente, né, a gente vive ainda muitas desigualdades, né, quando a gente fala em desigualdade de gênero, né, principalmente aqui não só aqui no país, né, mas no mundo como um todo. E aí eu queria, quando você fala justamente desse olhar para a mulher, né? Quase que, e você citou um pouco, né? Que muitas mulheres às vezes falam, eu tenho um negocinho aqui, e às vezes não se sente, né, essa empreendedora que de fato é, a importância que aquele negócio realmente tem impacto na sociedade. Quais que são essas principais dificuldades, barreiras, né, que as mulheres enfrentam, assim, nos dias de hoje, quando a gente fala de empreendedorismo, né? E como que com esse olhar, vocês ajudam elas a superarem essas barreiras e talvez, né, estarem valorizando cada vez mais o seu trabalho, esse negócio que está sendo criado. Legal, bem importante essa pergunta, assim, porque dentro do grau de conhecimento da própria diversidade, né, das diferenças de gênero, a gente tem ali uma esteira de conhecimento do quão impactado cada pessoa tá. Isso inclui as mulheres, né, não é o fato de nascer mulher que ela entende todo o contexto que a gente está inserido, né, estruturalmente, assim. Então, vou começar com um exemplo meu mesmo, né, como uma empreendedora mulher dentro de um ecossistema bastante masculino, de uma empresa que é diversa, que já nasceu com a sustentabilidade dentro do core do seu negócio, né, é o que a gente faz, nós somos uma empresa de impacto social, e mesmo assim dentro de todo o conhecimento histórico do que a semente já tem de autoridade dentro do próprio ecossistema, né, de todos os cases que a gente traz, que vem com dados bastante expressivos, assim, desse impacto, eu tenho muita dificuldade em diversos fóruns de não ser ouvida, de ser extremamente interrompida, de precisar, em alguns momentos, chamar um sócio meu, um homem, para que eu possa aprovar um certo projeto. Então, a gente ainda vive muito isso, né? Eu, que estou dentro de um lugar super de privilégio, ainda encontro algumas dessas barreiras. Então, quando a gente vai acrescentando camadas dentro disso, né? É um negócio tradicional, é um negócio de bairro, é um negócio periférico, é uma mulher negra, é uma mulher indígena, tudo isso a gente vai trazendo, essa dificuldade que eu vivo, né? Como uma mulher branca extremamente privilegiada dentro de um ecossistema que deveria ser bastante inovador, isso vai ficando cada vez mais difícil, né? Então, a gente tem diversos dados bastante expressivos, assim. Tem um que é discrepante, que eu gosto bastante de trazer, né? Tanto a McKinsey quanto o First Round, ele traz dados de que empresas que têm um time, né, diverso, com mais mulheres, eles têm 65%, eles rendem mais 65% do que um time não diverso, né? Então, é melhor, né? 60% melhor. Ao mesmo tempo, a gente tem ali um investimento de 2% em fundadoras de startups. E aí a gente vai ver, né, como todo processo de inovação, a gente vai começar a perguntar o porquê e a trazer essas hipóteses, né? E a gente já faz muito isso aqui na Semente. Então, quais são essas hipóteses? O porquê que só 2% do investimento de risco vai para fundadoras de startups mulheres? Aí a gente começa a olhar para trás. Será que, desde o início, assim, quantas startups começam com mulheres? Por que tem menos mulheres começando nas startups? Aí você vai para uma segunda camada, né, no desenvolvimento desse modelo de negócio, do market fit ali. Quantas mulheres conseguem chegar nesse ponto, né, pensando em toda a dedicação que precisa ter quanto empreendedor, todo o apoio de ecossistema, de geração de valor compartilhado, de mentoria, de consultoria que o empreendedor tem ao longo da sua jornada, o quanto isso é dedicado ou levado em consideração com a mesma seriedade do que um empreendedor homem, para chegar no ponto do investimento de risco, né? Então, a gente vai perdendo mulheres ao longo de toda essa jornada.
Então já chega pouco lá, e esse mesmo pouco que chega lá, ele ainda é mais questionado. Tem dados lá dizendo que, tanto numa entrevista de emprego quanto no pitch, a mulher é de 5 a 10 vezes mais questionada do que um homem. Na potência do seu negócio, nos seus dados, para provar que você realmente sabe, né? Então, tudo isso vai trazendo esses números tão diferentes, que a gente rende mais dinheiro para o mercado, mas a gente não consegue chegar lá para render esse dinheiro. Então, quando a gente vai falar de programas de empreendedorismo feminino, de liderança, a gente traz uma sensibilidade muito importante para esse ecossistema, né, para a forma estrutural como a gente está, porque para a gente poder enfrentar, a gente precisa saber conhecer, né, essas barreiras. E quando eu digo que a gente traz uma rede, é muito conseguir permear esses caminhos, sabe, Gustavo, de quem que a gente pode buscar, por exemplo, de investidoras mulheres, de mentoras mulheres, de consultoras que estão impactadas com a pauta e podem te levar ali para frente. A gente fala muito de capital social, né? Quantas empreendedoras vêm com um capital social tão relevante assim para ajudar elas a se desenvolver quanto negócio? Então, se não tem, a gente vai ajudando a ter, né? A conseguir olhar para dentro. A gente já tem tantas iniciativas tão boas, assim, né, que a gente precisa fomentar. Então, parte disso ao se reconhecer, eu tenho a força e a postura, talvez, suficiente para poder responder essas 5 a 10 vezes mais perguntas dentro de um questionamento, e a me conectar com pessoas que estão impactadas e querendo que eu cresça, e não ao contrário. Então, a gente, dentro desses 3 segmentos, você traz habilidade, beleza? Toda a competência que você precisa para desenvolver esse negócio. Você traz esse entendimento de que, se eu vou ser mais questionado, como que eu vou lidar com isso? Por isso que eu citei, por exemplo, o autoconhecimento, o poder de negociação. E aonde que eu vou? Eu vou aonde vão me questionar 5 a 10 vezes mais, ou eu vou aonde estão investindo em mim, justamente no meu potencial? Então, é um pouco disso que a gente traz para dentro dos programas. Muito legal o que você trouxe. Eu só queria fazer primeiro um paralelo que você falou da diversidade, né? A gente fez um episódio que foi o 137, que a gente conversou com o Leiser Pereira, da Empodera, e que é professor do INSPER, do IBMEC, né? Que ele trouxe bem essa pesquisa que você falou, de quanto maior diversidade, maior o aumento da produtividade nas empresas, né? E aí está totalmente ligado a você ter uma igualdade de gênero e um balanceamento de gênero nas empresas. E lógico, não é o nosso tema, mas é só um comentário aqui que mostra como os nossos episódios estão todos interligados, né? Quando a gente está falando de sustentabilidade, a gente gosta e fala sempre que a gente tem que ter essa visão holística do todo e tal. E aí, quando você você ouvinte, né, vai olhando, escutando um episódio ou outro, você consegue ir montando esse quebra-cabeça da sustentabilidade. Por isso o beabá, né, que a gente tenta trazer de tudo aqui. Aí, voltando à terra aqui do nosso episódio, na sua opinião, Aline, qual que é o papel das iniciativas governamentais e do setor privado no apoio à empresa? Você pincelou já um pouco disso, mas no apoio ao empreendedorismo feminino, né? É o principal motor, né? Eu não vejo a sustentabilidade apartada da diversidade de gênero, da diversidade racial, né? A gente não tem como trabalhar a sustentabilidade, ESG, ODS, qualquer uma dessas ferramentas que nos ajudam a olhar o impacto que precisa ser causado, sem olhar para esse recorte, né? Então, todas as grandes empresas que estão já ativamente querendo buscar um aumento, né, dos seus indicadores, da forma como atua, ou por necessidade mesmo, né? A gente sabe aí várias iniciativas, a própria B3, né, trazendo uma data limite para que tenha mais mulheres no board, nos conselhos, que tenha mais mulheres nas diretorias.
Isso tudo vai movimentando, né, esse mercado a olhar para uma coisa que sempre foi deixada em segundo plano, né? Então, não, beleza, é importante, traz mais dinheiro, mas tá funcionando assim. Então é mais fácil, né? Sempre foi visto como algo, sendo bastante generalista, mas colocado em segundo plano. E isso agora que vem uma necessidade externa, tanto do mercado financeiro no exterior, quanto as próprias iniciativas aqui, faz você se movimentar. Então, tem empresas, né, dentro dessa esteira que eu comentei, né, de impacto, tem empresas querendo realmente, olhando para esse dado que já apareceu no outro episódio, não, mas se é isso, faz muito sentido para o meu negócio, eu quero ser 60%, vender 60% melhor, então eu vou trazer deliberadamente, vou fazer um plano, eu vou investir, vou trazer isso para dentro do meu planejamento estratégico, para dentro do meu modelo de negócio, e escalonar isso ao longo do negócio, né? Tem grandes empresas já fazendo isso, com exemplos muito bacanas, assim, de programas de diversidade. E, de um outro lado, né, então, isso falando para dentro das empresas, né, a gente olhando para o quadro de time das empresas. E aí, pensando em sustentabilidade, ESG, né, a gente, isso para dentro do G da governança, e olhando agora para o S do social, tem muitos programas que a gente consegue trazer uma sustentabilidade, um impacto muito maior, olhando para a cadeia de valor, né? Aqui dentro da Semente, a gente, o nosso entendimento de inovação é uma inovação que valoriza a vida. Isso quer dizer que a gente olha não apenas, né, para o desenvolvimento desse negócio, desse consumidor, mas para toda essa cadeia, seja de um produto do início à ponta, né? E a ponta não é o lixo, porque, né, o lixo não existe, e fica lá em algum lugar, ou pensando em serviço a toda essa cadeia de valor. Então, respondendo a sua pergunta do poder público e do privado, é olhar deliberadamente para a sua cadeia de valor e conseguir desenhar programas que façam sentido para esse impacto. Então, por isso que tem empresas, grandes indústrias, pegando os seus uniformes e levando para as mulheres que fazem parte daquele bairro se transformar numa associação e gerar renda. Ou uma outra grande empresa que tem um impacto bastante expressivo no meio ambiente que ela faz parte, dentro do seu estado, e desenvolver negócios fundados por mulheres que desloquem essas necessidades ou essa dependência da própria empresa, né? Olhando para o potencial daquelas cidades e desenvolvendo uma cidade através do empreendedorismo feminino. Tem outros casos através de aceleração de negócios de impacto da periferia, né, com o investimento dessas grandes empresas, a gente consegue desenvolver uma região periférica. Então, através do privado, do incentivo financeiro, do governo também tem incentivo financeiro e políticas públicas. Né, tem boas políticas públicas sendo desenhadas, precisamos ainda de muito mais, mas a gente tem cidades que têm como política pública programas de aceleração de negócios de impacto, por exemplo. Então, precisaríamos de um programa de aceleração de negócios de impacto fundados por mulheres, programas de aceleração de negócios de impacto fundado por mulheres negras e assim por diante, né, olhando para essas camadas de diversidade. Porque através da política pública a gente garante que o fomento vai ser utilizado para esse fim, que essas pessoas vão ter bolsa para poder investir dentro do seu empreendedorismo. Então, olhando muito para como a gente vai conseguir escalonar esse impacto, a gente não vai conseguir isso sem poder privado e sem poder público, né? Inclusive casados. Então, enquanto Semente, né, nosso próprio modelo de negócio, a gente desenha programas, a gente executa, a gente desenvolve metodologia, a gente está lá na ponta, mas a gente é financiado por alguém, né? Porque a pessoa empreendedora, ela não vai pagar, ela não pode pagar por esse processo, né? Então, ele precisa ser financiado por alguém. Então, esse é um meio bastante relevante de você olhar para a sustentabilidade da sua empresa, né? Saindo um pouco da própria sustentabilidade ambiental, né? E entrando um pouco para o social, que eu acho que fica um pouco, inclusive, mais difícil das empresas olharem, né? Tipo, é tão mais óbvio ver o que é necessário ser feito para o ambiental, até porque, né, estamos vivendo aí essas grandes tragédias climáticas,
mas talvez não é tão óbvio a gente olhar para uma justiça social, né, para como eu impacto dentro do social. E esses programas, eles vêm para responder essa questão. Olha, eu fiquei com algumas coisas aqui na cabeça pensando, né, na sua fala e nas suas respostas. E você fechou de uma forma que eu achei, me ajudou a construir essa próxima pergunta inicial. Eu estava pensando como construir. Porque, realmente, quando a gente fala do tripé da sustentabilidade, ou do ESG, né, tem ali o social e o ambiental, então, né, sempre os dois pilares que deveriam caminhar, né, junto com o econômico, com a governança ali, né, cada um ali nos seus aspectos. E o ambiental acaba sendo mais fácil, né? As empresas veem isso mais, elas investem mais, mitigação, plantar árvore, né? Vamos preservar uma floresta, vamos mitigar o carbono, vamos despoluir um rio, são ações às vezes mais concretas e que não vai ter ninguém, talvez, assim, que vai estar reclamando diretamente. O social, muitas vezes acaba ficando de lado, o social ele é muito amplo, né? Ele fala de diversidade, de gênero, fala de diminuição de desigualdades, enfim. E aí, pegando, né, para o tema aqui de empreendedorismo feminino, e a gente está falando justamente, né, das desigualdades, né, que existem, e você trouxe na sua fala umas duas respostas atrás, e você, sendo uma mulher privilegiada, né, que passa por várias situações, de às vezes está numa reunião e não está conseguindo ganhar força para explicar alguma coisa, tem que chamar um homem para, né, te corroborar ali no seu argumento, ou que as mulheres muitas vezes precisam argumentar 10 vezes mais para conseguir vender o seu negócio. Como que... E aí eu acho que a pergunta é para homens e mulheres, assim, né? Como que a gente pode trabalhar em conjunto para, primeiro, homens, vamos acabar com essa sociedade machista, patriarcal que já existe e como que a gente pode ser incluído nessa discussão para acabar com esses preconceitos, essas coisas que estão muito enraizadas, mas que atrapalham as mulheres no seu crescimento e como que as mulheres podem cada vez mais se unir para ir ganhando força perante essas pequenas coisinhas que às vezes parecem imperceptíveis. Às vezes, isso daqui não é nada, né? Tá tudo bem. Mas, na verdade, isso faz toda a diferença, né? Então, eu queria tentar entender um pouquinho como que a gente pode trabalhar junto. Eu estava tendo, só para complementar, porque eu estava pensando nisso, essa semana a gente teve uma discussão em uma aula, a gente estava falando sobre grupos femininos para... Era uma questão mais de abuso, né? Abuso emocional, enfim. Mas que uma das meninas levantou e falou, alguma coisa que a gente faz aqui, quando a gente vê que teve um homem que fez algum tipo de abuso com uma mulher em uma festa, né, dentro da universidade, isso. A gente não pode excluir a pessoa e cancelar, você nunca mais vai fazer parte disso, porque senão aquela pessoa vai criar raiva e vai começar a ir para um outro extremo, né? Sim. Você tem que dar uma atenção, mas você tem que educar, trazer a pessoa para refletir no que ela fez, né? E eu fiquei com isso porque às vezes a gente coloca lá, as mulheres, né, querem se empoderar, mas muito grito, às vezes os homens começam a correr para o outro lado, né, e não funciona. Então, como que integrar isso tudo? Porque essas coisas machucam, elas cansam, mas precisam ser conversadas e todo mundo tem que estar incluso, porque o social é todo mundo, né? Com certeza. E tem que ter sido colocado. Então, eu queria ouvir um pouquinho a sua opinião sobre essa minha divagação aqui nessa pergunta. Legal, adoro perguntas provocativas. Tem muitos meandros essa sua pergunta, né? Vou trazer alguns pontos aqui. Puxando pelo próprio ambiental, né, que foi por onde a gente começou, assim, o ambiental ele é muito mais óbvio porque a gente ainda está olhando para mitigação. Mitigar é muito mais fácil do que regenerar, né, mitigar é muito mais fácil de você vai lá, você retira uma parte do seu dinheiro, você coloca nessa mitigação e parece que está tudo ok, você está fazendo seu papel social. Quando, na verdade, a gente não está avançando enquanto sociedade. Né? Então, eu trago esse paralelo da mitigação para a regeneração, quando a gente está falando do ambiental, para o social também. É muito mais fácil, né, eu olhar para como que, ou para como eu estou vivendo hoje, como a sociedade está formatada hoje, me mantendo no meu lugar de privilégio, do que eu
deliberadamente abrir mão de alguns privilégios, ou abrir mão de alguns espaços de poder, ou abrir mão de horas que eu tenho do meu dia para estudar diversidade de gênero, para estudar machismo estrutural, racismo estrutural, para que a gente possa avançar nessas pautas. E a gente não, trazendo esses dois pontos, a gente, independente dele, do ambiental, do social, a gente não vai conseguir avançar se a gente não tiver juntos, entendendo o que isso significa e para onde a gente vai. E hoje a gente não entende, não sabe para onde a gente vai, porque a gente tem uma camada da população que está bastante cansada, e isso a gente vê, né, na nossa própria pergunta você traz, cara, gritar de um lado afasta a outra pessoa do outro, isso é óbvio, né, e aí a gente vai ali, mas, poxa, é tanta desigualdade, é tanta dificuldade, que também é difícil emocionalmente você não trazer uma raiva para dentro, né, um sentimento que você não consegue controlar para dentro dessa discussão. Então, voltando aos programas de empreendedorismo feminino, até isso a gente precisa se desenvolver, né, o quanto eu vou conseguir segurar o meu próprio sentimento para poder trazer uma resposta que seja elucidativa, que dentro do meu grau de conhecimento eu consiga passar um conhecimento. Então, tudo isso a gente vai trazendo uma dificuldade maior. Qual seria o caminho e para onde que ficaria tudo mais fácil? Se cada um fizesse o seu dever de casa. O seu dever de casa é entender a sociedade que a gente vive, né? Entender as estruturas da onde a gente vem, entender os dados, né? A gente fala tanto de dados, né, Ricardo, Gustavo? É melhor para isso, é melhor para aquilo, lá tem dado da ONU dizendo que se a gente desenvolvesse todo o potencial de meninas e mulheres, seriam trilhões injetados no PIB, aquelas coisas que ficam tão distantes da nossa realidade, que parece tão bonito, mas na hora que eu estou dentro da minha empresa, eu vou abrir mão de um cargo, porque aquela outra mulher que é tão qualificada quanto eu, ela, né, tá ali disputando junto, só que aí dentro dessa disputa, né, tem um homem e uma mulher, eu, quanto homem, eu vou abrir mão, porque existe um problema estrutural e a gente precisa de mais mulheres nesse mercado? Não. Dificilmente isso vai acontecer, né? Ou eu, quanto liderança de uma grande empresa, de uma grande indústria, com todas as dificuldades, com tudo que eu preciso pensar, dentro de um mercado volátil, dentro de tudo que a gente vive quanto Brasil, eu vou dedicar parte do meu tempo e do meu orçamento para discutir igualdade de gênero? É muito difícil isso acontecer. E a gente vê resultado de quem realmente está acontecendo, de quem realmente está fazendo, né? A gente tem exemplos incríveis de multinacionais fazendo mudanças muito massa de você conhecer, assim. Mas ainda é a exceção da exceção, porque a gente não está fazendo o nosso dever de casa, né? Do mesmo lugar, assim, eu, quanto mulher branca, eu preciso estudar branquitude, eu preciso estudar racismo estrutural, porque eu preciso ver qual que é o meu papel dentro da minha organização para que eu não repita, que eu consiga cortar essa estrutura. Da mesma forma, a gente está falando quando a gente fala do machismo estrutural. Então, e aí entra também no lugar de letramento, não é porque eu sou mulher que eu vou te ensinar, né? Eu acho que está dentro do papel de cada um. Eu, como mulher, eu nasci na mesma sociedade que vocês nasceram, quanto meninos, adolescentes, agora homens adultos, e eu tive que me capacitar, né, de ler livros, ver documentários, fazer curso. Então, o quão disposto, né, todos os lados estão de fazer esse mesmo papel, porque não é o fato, né, de novo, de eu ser mulher que eu vou saber te ensinar. Tem muitas mulheres que são tão machistas ou vivem tão enraizadas dentro dessa estrutura quanto qualquer outro homem, assim. Então, pensando em passos, seria primeiro entender que isso existe, né? Aquela coisa, aceitar o primeiro passo, essa frase que é tão batida, mas aceitar o primeiro passo, a gente vive dentro dessa estrutura e os dados mostram que vai ser bom para todo mundo se a gente mexer nessa estrutura. E o segundo passo é começar a fazer o dever de casa, a gente precisa estudar, entender, para chegar no terceiro passo de realmente ter ações efetivas, né? Que partam da gente mesmo para a mudança dessa estrutura. Você ia falar alguma coisa, Renato? Não? Tá. Ótimo. Pode seguir. Beleza. Bom, realmente eu acho que o que você falou é totalmente em linha do que a gente no podcast pensa e com o fato da gente trazer essa discussão
para mais e mais pessoas, né? Porque Super, vocês estão fazendo o dever de casa. Vocês já estão à frente aí. não, porque realmente é importante que a gente coloque esses temas cada vez mais em conversa, né? Porque mesmo quem se considera letrado, como você falou no tema, vai cada vez mais precisa aprender. A gente é muita mudança em relação à maneira como a gente cresceu, como a nossa sociedade tá estruturada e a gente sabe que mudar é difícil, então as pessoas, por mais que nem seja racional, elas vão estar resistentes à mudança, mesmo eu que estou aberto à mudança, posso ter lá camadas minhas que estão resistindo a mudar, que foram treinadas de uma maneira machista e muitas vezes você vai perceber isso só lá na frente ou só depois que você fez alguma ação, né? Então é um exercício, eu acho que é diário nosso de aprendizado e de mudança nesse sentido. E aí, voltando à pauta, a gente gosta de fugir da pauta bastante aqui no podcast. A gente desenha uma pauta, mas depois a gente viaja na conversa. Mas a gente tinha uma pergunta aqui para você, e eu já vou pular perguntas, Renato, só para deixar você mais complicado aí, para depois você ver qual que você vai fazer, que é em relação às áreas, né, de potencial, porque aí entra também esse negócio dos preconceitos, de colocar a caixinha específica para as mulheres. A mulher vai ter o empreendedorismo dela nessas caixinhas aqui, que é o que a sociedade deixa ela empreender. Qual que são as áreas de maior potencial para as mulheres para o empreendedorismo feminino que você vê, né, com todo esse trabalho que você tem feito, Aline? É legal essa pergunta, assim, eu não consigo trazer dados para corroborar essa resposta, eu trago um pouco de vivência dessas milhares aí de mulheres que a gente vem atendendo ao longo desses últimos anos. Tem uma coisa que é a realidade da necessidade, né? Então é onde elas estão inseridas hoje. Falei que eu não tinha dados, mas só para a gente trazer um geral, assim, a gente aumentou muito o número de mulheres chefes de famílias, né, desde a pandemia até aqui, a gente quase 50% das chefes de família hoje. Isso já é uma mudança estrutural de sociedade bastante expressiva, assim, né, e o que significa ser uma mulher chefe de família? As mulheres, né, a gente tem aí uma grande quantidade de mães solos, pessoas que desenvolvem ou que são responsáveis pelas suas famílias, sejam além dos seus filhos, seus pais, né, irmãos, tudo mais. Então, essa quantidade de chefes de família, ela carrega consigo uma cauda de necessidade. Então, eu vou fazer o que eu tenho o que eu consigo com os recursos que eu tenho, né? Um pouco, a gente fala bastante aqui na Semente sobre capabilidade, né? Capability em inglês. Então, eu vou desenvolver, eu vou empreender, eu vou fazer o meu negócio em cima do que eu conheço. Então, o que eu conheço é da onde, né? Difere de onde eu vim, mas ela fica muito na base, né? É a costura, é a culinária, é o cabelo, enfim, né? Então, a gente é muito do artesanal. Então, a gente tem, por um lado, essa coisa da necessidade. Então, eu nem sei te responder essa pergunta, porque nem eu e nem essa mulher sabe o potencial que ela tem. Se ela estivesse inserida dentro de um outro contexto, em que ela conseguisse ter acesso a outros recursos e capacidades e desenvolvimentos, né? E aí, do outro lado, a gente tem quem consegue ter esses acessos, que aí o céu é o limite, né? Eu aqui no meu microecossistema de Santa Catarina, eu tenho dentro da minha micro-rede mulheres que são donas de indústrias de alimento, mulheres que são que empreenderam indústrias de nanotecnologia. Tem uma pessoa que trabalha ali na CAT pertinho de mim, que é dona de uma das maiores indústrias de dados do país. Então, como é que eu vou dizer assim, né? A gente vai para um lado, a gente vai para o outro, né? Quando a gente consegue desenvolver essa capacidade
que é a gente trazer recurso, a gente trazer conhecimento, a gente trazer uma segurança para que isso seja desenvolvido, para esse conhecimento seja desenvolvido, o céu é o limite. A gente não tem quanto genético como a diferença de inteligência. Então, se a gente vê aonde estão a indústria que os homens estão à frente hoje, se a gente quebrar essas barreiras e trazer essa capacidade, a gente vai ter o mesmo 50% de chefes de família, a gente vai ter de chefes de grandes organizações, não tenho dúvida disso. Não sei se respondi a sua pergunta, mas é o... Sim, não, claro. Não, acho que foi deu para ter uma boa noção, né, Aline? Como você comentou, qualquer área, né, pode ser uma área de empreendedorismo, né, todas as mulheres têm todas as capacidades para empreender em qualquer área, e aí acho que para a gente poder pensar aqui já, né, até no tempo que a gente tem aqui de gravação, enfim, queria que você, saber um conselho, né, que você daria para as mulheres que estão pensando em iniciar seus próprios negócios, como que elas podem começar, como que a Semente Negócios poderia ajudar, né? Que você citou vários programas, né? Mas se às vezes é uma forma de buscar vocês para esse tipo de empreendedorismo, ou se vocês dão algum tipo de apoio, ou nos sites tem materiais ali que podem ser pesquisados para que todas as mulheres possam ter esse conhecimento, né? E cada vez mais estarem buscando empreender. Legal, acho que tem duas coisas que eu sempre trago. A primeira é busque outras mulheres. Acho que tudo começa por aí, né? Busque outras mulheres que empreendem, não precisa ser necessariamente dentro do segmento que você quer empreender. Outras redes de mulheres, né? Vocês citaram na introdução a Rede Mulher Empreendedora, tem Mulheres do Brasil, tem diversos programas de empreendedorismo olhando para mulheres hoje. Eu acho que esses grandes grupos, eles ajudam, mas olhar para os seus lados, para os seus bairros, para as suas ruas, né? Quem são as outras mulheres que estão empreendendo, quais são esses segmentos, e trocar. Quando a gente une forças, a gente traz uma força para si, maior, né? Então, quando eu vejo o que aquela pessoa já fez para resolver certo problema, ou o que ela já enfrentou, eu consigo antecipar na minha própria trajetória o como, inclusive, eu vou lidar com isso. Então, tentem estar sempre cercados de mulheres. Isso quer dizer que a gente vai excluir os homens? Não, pelo amor de Deus, não é sobre isso que eu estou falando, né? Igualdade de gênero não é a exclusão de outro, isso seria o modo que a gente vive hoje, né? A gente chegar no mesmo patamar de igualdade. Eu digo busque outras mulheres porque a gente consegue trazer um rapport, né, das mesmas coisas que a outra pessoa passou, né, e consegue unir forças dentro desse caminho empreendedor. Então, de mentoria, de amizades, de grupos de mulheres. Então, a primeira coisa é sempre busquem outras mulheres para ajudar dentro dessa jornada. E a segunda coisa é confiar no seu potencial. Isso é muito difícil. Eu sei que a gente passou uma época ali que a síndrome de impostor, ela foi bastante discutido, depois desmistificado, estudo disso, estudo daquilo, mas independente disso, a gente confiar que a gente pode fazer dentro dessa estrutura que nos diz que a gente não pode, é muito difícil. Então busque pessoas e meios que corroborem que você pode. Sabe aquela pessoa que você liga, assim, a sua mãe, a sua irmã, a sua amiga, a sua tia, você liga e diz, tô precisando daquela. E aquela minha filha, você vai conseguir, né? Hoje é só mais um dia. Dorme, acorda, que amanhã você vai tentar de novo. E isso já dá uma mudança na própria mente, né? Na própria forma como a gente consegue encarar o dia a dia, assim. Então, eu diria essas duas coisas, né? A gente sempre buscar outras mulheres de referência, o espelho é muito importante, né? Eu ver que tem uma mulher que ela é dona da maior empresa de dados hoje do país, me faz olhar para dados de uma outra forma, me faz olhar para eu ter uma grande organização, que hoje a minha é pequena, e ver que eu consigo chegar ali, né? E confiar em si. E para os homens é convidar para a gente debater, ouvir esse podcast, ouvir os outros podcasts que vocês já discutiram, a ODS 5, a diversidade de gênero como um todo, né? Buscar entender um pouco das estruturas que a gente faz parte
e entender qual que é o seu poder de caneta, até onde você consegue ir hoje. Acho que dependente do cargo, todo mundo tem poder da sua caneta, né? Que é o que eu posso fazer hoje. Às vezes o que eu posso fazer hoje eu não tenho um cargo de liderança, mas o que eu posso fazer hoje é ajudar um colega, trazer uma outra forma de resolver aquele problema para uma pessoa que está do meu lado. Então, buscar esse poder de caneta, da sua própria caneta, o que fazer dentro dessa questão que é tão urgente, né, para a sociedade como um todo. Muito bom, Aline. Acho que com bons conselhos aí para as mulheres poderem empreender. Espero que todas que estão nos escutando, né, tenham tido uma lição aí, aprendido muito com você. E não só todas, né, todas as pessoas que estão nos escutando, né, a gente está falando de empreendedorismo feminino, mas para que todas as pessoas possam conhecer mais e valorizar cada vez mais, né, esse tipo de empreendedorismo. E eu queria agradecer a sua participação. A gente está dentro do tema aqui do nosso tempo, né? Não tomar muito tempo de você, sabe que o tempo é corrido. Peço desculpas aí um pouco as dificuldades técnicas aqui, o atraso, mas deu tudo certo. Então, agradeço a sua participação. Sempre bem-vindos para a gente discutir outros temas, ou mais sobre empreendedorismo feminino, ou enfim, sempre de portas abertas. A todos que nos escutaram, obrigado. Até o próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade. Obrigada, gente. Obrigado, Aline. Obrigado, Renato. Obrigado a quem estiver nos escutando e nos vendo. Pedindo sempre o like aqui no YouTube ou as 5 estrelas no Spotify para que a gente consiga replicar essa mensagem para mais e mais gente. E é isso, aqui o Beabá é sustentável. Até o próximo episódio.